Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Números capítulo 9, verso 15. Números 9, 15. Agora ninguém andando nem conversando. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, no lugar onde a nuvem parava. Aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Verso 20. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas erguendo-se ela, partiam, segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Pai Santo, eu vou a Ti por intermédio do Seu Filho Jesus, me adentro à sala do Seu trono, e me atrevo a pedir que volte os Teus olhos para Franca, e para esse pontinho pálido no universo, chamado Igreja Aliança do Calvário. Se compadeça desses homens e mulheres que aqui estão, e traz a sua graça, a sua ação benevolente, favorável, transcendente, sobre-humana, em nós. Consola-nos, acolhe-nos, visita-nos, para que assim possamos prosseguir nossa longa jornada, cônscios da nossa pequenez e miserabilidade, cônscios da sua grandeza e majestade. Rogamos, Filho de Davi, tem compaixão de nós, faz teu reino avançar, receba a glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, prestem muita atenção aqui. Esse para mim é o momento mais glorioso do culto. É o momento da palavra de Deus. Diferente de qualquer outro auditório, em um teatro, em um cinema, em um salão de hotel, onde se ministram conferências, palestras, simpósios, diferente de qualquer outra coisa, o que é pregado aqui é a palavra de Deus, e é uma palavra viva, porque vem da boca de um Deus vivo, esse que se faz presente. Essa palavra viva, falada, deve ser reverenciada, temida, porque ela é acima de qualquer outra coisa, como nenhuma outra coisa, tem poder de transformar, mudar, salvar vidas. Ele diz: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa palavra é tão poderosa que são os pilares cujo universo está posto, cujo universo é sustentado.
Então, você não tem ideia como é que é para mim, depois de quase 30 anos, perambulando pela fé cristã, eu sempre nutro uma expectativa na hora da pregação da palavra. Dado o tamanho do poder, graça, gravidade, grandeza, majestade dessa palavra, porque ela não é vã, antes é a nossa vida. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Dê atenção devida, porque o semeador saiu a semear, e umas sementes ficaram à beira do caminho, outras caíram em pedregais, outra entre os espinhos e outra em terra boa. A semente era a mesma, mas os solos que a acolheram eram diferentes uns dos outros, de modo que apenas um grupo recebeu a palavra da maneira devida. O tema da minha mensagem é assaz oportuno. É um tema importantíssimo para o nosso 2023, a direção de Deus, a guia de Deus, é o que nós mais vamos necessitar no ano de 2023, é da direção de Deus. A maneira correta de lidarmos com o próximo ano, e com todos os desafios que Ele trará consigo, você já está vendo, já sabe o que nos espera no ano de 2023, preparem-se, vai ser o ano do teste, e o teste de fogo, vamos ser provados, até o nosso limite, ou pelo menos vai ser o início disso, e a maneira mais correta de lidarmos com isso, é sermos guiados, dirigidos por Deus, de modo que sem Deus nos dirigir, de modo que um passo errado, uma decisão precipitada, uma conclusão incerta, pode ser fatal. E como os ninivitas não sabemos discernir a mão direita da esquerda, dado a nossa condição débil, pequena, pífia, necessitamos do Senhor, como diz David Brainerd, para o cumprimento do menor dos deveres. Deus deve dirigir os nossos passos, e eu quero que você se atente para isso. O pano de fundo aqui: Israel saíra do Egito depois de 430 anos, e agora precisava chegar na terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão e sua descendência, Canaã, uma parte, uma região onde eles iam estabelecer a nação de Israel, ia constituir ali cidades, reinos. Entretanto, eles saíram do Egito e tinham que caminhar até Canaã. Entretanto, não poderiam fazer isso sozinhos. Eles não tinham condições de habitar no deserto, de fazer a travessia sozinhos. Eles necessitavam da guia, da direção do Senhor. E à luz desse texto de Êxodo, de Números 9, eu quero mostrar como necessitamos da direção de Deus neste ano sem igual, singular, que será 2023. O primeiro ponto da minha mensagem mostra por que necessitamos ser guiados por Deus. Por que precisamos da guia e não podemos andar sob o nosso próprio conselho, em nossa própria capacidade? Por que necessitamos da guia de Deus? Resposta: por causa do ambiente em que vivemos, por causa do local que estamos estabelecidos, por causa da estrutura que nos sustenta, o deserto. Veja,
só ouça, não precisa abrir. Em Números 10, 11 e 12, está escrito: aconteceu no ano segundo, no mês segundo, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada. Esse era o desafio de Israel, o deserto. O deserto, veja só, é para onde Israel estaria estabelecido por 40 anos, e era o local que eles deviam atravessar antes de chegar em Canaã. O deserto do Sinai possuía 60 mil quilômetros quadrados, e era um local cheio de filisteus e de fortalezas egípcias. Era um local inóspito, não havia placas de sinalização no deserto, não havia ambientes para descanso no deserto, não havia tendas, não havia lares. Era um local cheio de armadilhas, cheio de inseguranças, cheio de incertezas, sem habitação, sem sinalização, sem hospedaria. Por essa razão, eles necessitavam serem guiados, porque era impossível trafegar naquele lugar, era impossível ter um norte, era impossível encontrar abrigo, segurança e certezas à parte do Senhor. Queridos irmãos, por que necessitamos ser guiados por Deus? Porque a igreja está posta em um mundo perverso, em um mundo coberto de trevas, em um mundo cercado de inimigos. Coloque uma coisa na sua cabeça: a igreja não foi feita para esse mundo, ela não é bem-vinda nesse mundo. A maneira com que esse mundo é configurado, construído, não leva em conta a igreja. Não é feito para a igreja, não atende às demandas e às necessidades e o perfil da igreja. Esse mundo é como um campo minado. A igreja é uma estranha aqui. E da mesma sorte, quando eu digo que a igreja não foi feita para esse mundo, significa que nós vamos ter dificuldades de caminhar em um lugar que não nos favorece, em lugar que não faz leis para nos favorecer, que não nos abriga, que não nos ampara, que não nos compreende. Fica então muito difícil andar num lugar onde não há sinalização para nós. Necessitamos então de um Deus infinito, onisciente, eterno, para nos conduzir aqui, de modo a não sermos destruídos, tragados. É por isso que precisamos da direção do Senhor. Você entende? Você precisa estar consciente disso, a necessidade de sermos guiados por causa do ambiente que nós vivemos. Pedro nos chama de concidadão dos santos, de peregrinos, de forasteiros. Jesus disse: o meu mundo, o meu reino não é desse mundo. Logo, o meu povo também não é. O Senhor precisa nos dirigir. Segundo, o texto, ele sugere que nós não temos condição de caminhar sozinhos. Por essa razão, por estarmos em um deserto, não temos condição de caminhar sozinhos. Israel precisava ser guiado por Deus, porque era impossível caminhar num deserto sem a direção de Deus. Era impossível. Tanto é que ao pé do Sinai, o Senhor, Moisés diz:
não nos faça subir daqui se a sua presença não for conosco. O Senhor até sugeriu mandar um anjo, mandar alguém da hierarquia angelical, e um anjo não é pouca coisa. A Bíblia diz em Reis que um anjo só feriu 180 mil soldados. Moisés se recusou a prosseguir. Moisés, é impossível pegar 2 milhões de israelitas e vagar com eles aqui nessa imensidão de deserto, sem a direção do Senhor. Irmãos, nós não temos condições de enfrentar o que nos espera em 2023 sozinhos. Nós não temos capacidade de discernir todos os estratagemas do inimigo para este ano. Nós não temos condição de fazer escolhas quando estivermos diante de um labirinto, quando estiver diante de dezenas de frentes de batalha, como quando formos pressionados ao nosso limite. Não temos condição. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. As carreiras solo vão ser extintas em 2023. Impossível. Não temos condição. Por quê? Por causa do local que nós estamos. Está alheio a nós. Não podemos caminhar. E eu quero mostrar isso para você nesses 2 pontos. Primeiro, o crente de hoje, eu não sei se é o YouTube, as plataformas digitais, se é o Jonadab, aquele primo ímpio de Amnon, que tem influenciado vocês a se alienarem da verdade bíblica. Onde vocês acham que estão? A.W. Tozer escreveu um livro, Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha? A figura do deserto é o retrato do nosso mundo. Ele está repleto de serpentes e escorpiões. Você precisa descer daí e parar de viver uma vida natural. Vivemos em um deserto. Quando passamos da morte para a vida, quando fomos chamados para essa graça, esse mundo passou a não ser mais nosso ambiente. Não comungamos com essa esfera, com essa cosmovisão. Você precisa entender que é um leão a cada dia. Você está entre os chacais, está repleto de alianças e poderes conspirando contra o ungido do Senhor e a sua igreja. Você precisa. E segundo, você também tem que admitir a sua falência espiritual. É a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. Reconhecer que você não vai longe sozinho. O terceiro ponto. Primeiro, nós somos chamados à realidade, que a coisa está feia. Você não fez um monte de expectativa para o resultado das eleições 30 de outubro? E até agora mesmo você devia nutrir alguma coisa? Eu acho que até meia hora atrás ainda pensou, vai acontecer uma bala de prata. Não teve, nem de festim. Não teve. Ele nos chama para a realidade. Apesar desse deserto, escute, esta palavra não pode ser dirigida para outra categoria. Eu estou aqui dentro de um retângulo com algumas dúzias de pessoas, e tem outras centenas de milhares de categorias de pessoas espalhadas por todo mundo, mas esta palavra só pode ser dirigida a uma classe, a igreja do Deus vivo. E qual é? Apesar do deserto, nós estamos no deserto, entretanto, podemos contar com a presença de Deus contínua sobre nossas vidas. Veja o verso 15 e 16. No dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã.
Verso 16: assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Deus providenciou que uma nuvem guiasse Israel nessa ida até a Canaã, a terra prometida. Essa nuvem cobria do calor de noite, essa nuvem aquecia e cobria do calor de dia, essa nuvem aquecia e os guardava à noite, e essa nuvem, ela andava de modo que ela servia de guia. Essa nuvem é um tipo da presença de Deus, do próprio Deus. A nuvem era responsável por guiar certo e seguro a Israel. Ela é um símbolo da presença viva de Deus, que jamais se apartava do povo hebreu, porque o texto diz, assim era de contínuo, continuamente, sem se apartar um segundo sequer, estava aquela nuvem, representando a presença de Deus. Nós também, irmãos, apesar de um mundo em trevas, de um mundo hostil, apesar de não sabermos ao certo o que nos espera em 2023, podemos contar com a presença de Deus, nos guiando, nos protegendo, nos consolando, provendo para nós, livrando a nós. Podemos contar de contínuo. Jesus disse antes de ser assunto aos céus, em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias envolve todo o nosso tempo nessa esfera, nessa vida, nesse ambiente. João 14, 16 diz, eu rogarei ao Pai, antes ele diz, eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa palavra é para vocês, ela é para nós, essa é a nossa segurança para 2023. Nós vamos trafegar, nós vamos agir, nós vamos estar neste ano de 2023 cheio de desafios, mas conscientes que a presença de Deus estará de contínuo conosco. Quando Jesus morreu e o véu do templo se rasga de alto a baixo, é para mostrar a barreira foi extinta, derrubada, não há mais separação entre eu e o meu povo. Vocês agora têm acesso livre, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, na minha presença. Ela estará com vocês. Essa é a nossa garantia, a nossa segurança. Eu vou com vocês, eu estou diante de vocês como um fogo consumidor. Agora começa uma parte mais didática da mensagem. Preste atenção. Pintamos o quadro, a nossa realidade de deserto. Por isso a necessidade de Deus nos guiar. Essa promessa, nós temos a garantia dela porque Ele está constantemente conosco. Entretanto, escute, agora vem para cá. Essa presença se manifesta no coletivo. Essa presença essa que necessitamos para nos guiar, assessorar, liderar nesse ano de 2023, se manifesta no coletivo. Notem que a nuvem só passou a cobrir e guiar o povo após a construção do tabernáculo. Veja o verso 15, no dia em que foi erigido, construído, edificado o tabernáculo, a nuvem cobriu, a saber, a tenda do testemunho. Só depois, ok? Todo Israel, quando o tabernáculo foi construído, o tabernáculo era um mini templo, uma tenda, um protótipo do que viria a ser o templo de Salomão.
quando ele era construída, todo Israel se juntava ao redor e diante do tabernáculo. Então, quando havia o ajuntamento, a nuvem, a glória se manifestava. Queridos irmãos, tempos mais tarde, aquele tabernáculo se tornou templo de Salomão, e a glória que pairava quando os filhos de Israel se juntavam no tabernáculo, passou a pairar sobre o templo quando Israel se juntava também no templo. Irmãos, Deus nos guia como igreja, é na igreja que Ele mostra o seu poder, é no culto que Ele fala conosco. Vocês precisam participar das atividades da igreja, frequentar assiduamente os cultos. Como vocês querem ter vitória em 2023? Respostas. Como querem ter certeza que estão sendo guiados e tomando decisões certas? Sem a participação no culto, sem estar integrado no corpo, sem viver a vida da igreja. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Ele ordena: antes façamos admoestações, e tanto mais vezes que o dia se aproxima. Ele diz: por causa que o fim se aproxima, congreguem, não se apartem da igreja, frequentem os cultos. Está ordenando. Salmo 73, 2 e 17, diz assim: quanto a mim, quase tropecei, meus pés quase vacilaram. Ele estava confuso, o salmista, ele estava inseguro, ele estava temeroso. Aí o texto prossegue: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Mas quando eu fui ao templo, eu entendi, Deus falou comigo, eu compreendi. Meu irmão, vem para a igreja, meu irmão, se una com os salvos, com os santos, meu irmão. Você não vai conseguir ser bem guiado à parte da igreja. Nós estamos assistindo nascer uma geração irresponsável como nunca no tocante ao culto, no tocante à presencialidade, no tocante ao envolvimento com a igreja. Nós estamos presenciando uma geração sem compromisso com a igreja local, sem compromisso com o culto público. Por isso estamos vendo uma geração de crentes débeis, fracas. A nuvem só se manifestou quando o tabernáculo foi construído. A nuvem só guiou quando Israel estava junta. Igreja. Irmãos que não frequentam reuniões de oração, não frequentam escolas bíblicas dominicais, não frequentam os cultos, e quando vem, é um culto a cada 15 dias. Como é que você pensa ter sucesso em 2023? Como é que você vai lidar com os seus problemas? É na igreja que Deus fala com o seu povo, é na igreja que Ele emite a sua voz, é no culto público, é na pregação. Quer ver um negócio? Se você não tivesse aqui hoje, escutando isso, você ficaria sem a direção que você está recebendo agora. Seus olhos, veja como estão se abrindo, veja seus horizontes, veja quantas coisas você está processando só pelo que você ouviu até agora. E se você não tivesse vindo? Agora soma a quantidade de vezes que você não participou de mutirão, que você não veio a uma vigília, que você sequer ficou sabendo se o irmão estava doente, mal ou não, que quantos cultos, quantas doutrinas, quantas mensagens você se privou. Então a Bíblia diz assim: se a trombeta não der sonido certo, como é que eu vou preparar para a batalha? Você não está ouvindo a trombeta, dando sonido, direção norte, e está indo para a batalha todo desnorteado. Como é que eu vou lidar com os embates de 2023? Como é que eu vou caminhar nesse mundo cheio de perigo, de armadilha? Eu preciso da orientação, da presença de Deus, da voz de Deus, da palavra de Deus. E onde a palavra de Deus é pregada? Na igreja.
onde a voz de Deus é ressoada? Na igreja, no culto. Não seria algo para pensar para 2023? Eu olho aqui as pessoas, eu conheço bastante gente aqui, e será que é coincidência? Eu percebo aqui algumas pessoas, as mais abençoadas, eu vejo casamentos sólidos, vidas profissionais e financeiras sólidas, vidas espirituais santas, sólidas e em constante crescimento, ministérios sólidos, todos eles têm frequência assídua na igreja, vêm nas reuniões, estão nos cultos. Será que é coincidência? E alguns capengas, trôpegos, aquele crente, nossa, invariavelmente, ele frequenta pouquinho a igreja, tem muito compromisso, tem coisas melhores, mais elevadas para tratar. Culto, igreja, é aquela coisinha assim, sabe? Aí você vem queixar, as coisas não dão certo, vem cá fazer uma oração forte para mim, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Ô irmão, eu nem sabia que você era da igreja, você é mesmo de lá? Irmão, sai, deixa de vir, faz uma mudança estética, você não conhece mais, porque é 6 meses que não vem. Vem para a igreja. Outro princípio, nessa guia de Deus, Deus usa a liderança da igreja para guiar o seu povo. Veja o verso 23, olha lá: segundo o mandato do Senhor se acampavam, e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, presta atenção nessa palavra, por intermédio de Moisés. Deus usava Moisés. Quem era Moisés? O líder da nação, para guiar o seu povo no meio do deserto. A presença de Deus, a palavra de Deus, o culto público, são fatores, meios com os quais Deus guia seu povo, e um dos outros meios é através da liderança. Liderança, queridos irmãos, prestem conta das suas vidas, busquem conselhos com os anciãos. Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos líderes e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Aquele povo, para ter sucesso naquele local que eu falei, inóspito, para ter sucesso na sua peregrinação, estadia e travessia, para ter sucesso na sua jornada até Canaã, tinha que seguir os conselhos, a liderança de Moisés. Irmãos, precisamos de liderança, precisamos ser liderados. Pastor Danilo, que está lá já há algum tempo na igreja do Dr. Bick, disse uma coisa muito interessante aqui, é que todo mundo presta conta para todo mundo aqui, ninguém faz nada sozinho, eles andam debaixo de conselhos. Você precisa participar, a liderança, o presbitério, o conselho. Se você vai viajar, se você não vai estar aqui, se você vai tomar uma decisão importante, se vai mudar de estado, se vai fazer um negócio com altas cifras envolvidas, para você não quebrar a cara, para você ter êxito, pede uma oração para a sua liderança, pede um conselho, troca de carro, troca de casa, troca de estado, troca de mulher. Ninguém sabe de nada. É uma coisa inconsequente, inconstante, e crente quebrando a cara. O Senhor disse: sigam, vão nesse emaranhado de deserto, mas ouçam a orientação de Moisés, ouça a direção de Moisés, ouça o conselho, senão vocês vão quebrar a cara. Você vê aqui mais uma vez Deus enfatizando o coletivo. Mais uma vez o coletivo e não individual. Por que Deus enfatiza o coletivo?
Porque existem certas coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Jesus, o Messias de Israel, precisou de 12 homens para dar suporte ao ministério. Paulo, em Romanos 16, dá uma lista de cooperadores que ajudavam ele. Irmãos, estamos diante de uma geração individualista como nunca, uma geração que faz tudo sozinha, sem conselho, sem direção e sem aprovação. Será que a sua liderança tem aprovado as decisões que tem tomado, os caminhos que você tem entrado, a postura e a vida que você adquiriu? Você sequer participa deles. Não vamos vencer dessa maneira. Olha aqui, olha esse. Você conhece essa frase? Não é bom o que fazes. O quê? Não é bom o que fazes. Sabe quem ouviu essa palavra? Moisés. Moisés estava sentado. Moisés é a figura mais imponente do Antigo Testamento. Talvez o maior homem de Deus que pisou na terra. Ele estava julgando Israel. Os milhares de causas vinham para ele julgar. Vem Jetro, seu sogro, e diz assim: não é bom o que fazes. Em primeiro lugar, você já se perguntou se o que você faz está correto? As medidas, o caminho, o perfil que você adotou? Um homem do porte de Moisés, que tratou face a face, que veio com as 2 tábuas da lei na mão, que ficou 40 dias no monte com ele, estava fazendo coisa errada. Não é bom o que fazes. Por que ele errou? Estava fazendo sozinho. Precisou de Jetro, um conselho. Quer dizer, Moisés, pega as causas mais difíceis e julga você. As mais fáceis, separa grupos de 30, 50 e 100 para julgar, porque assim você vai desfalecer. Talvez você está tomando decisões, criando um estilo de vida, não é bom o que fazes. E por quê? Mesmo Moisés pensava que estava fazendo certo, mas não estava fazendo. Por quê? Onde não há conselhos, Provérbios 15, 22, onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 24, 6, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros está a vitória. Coletivo. Preste contas, busque conselhos, porque você pode ouvir a qualquer momento: não é bom o que fazes, não está certo isso aí. Por que você está fazendo isso? Quem te disse que você está certo? Você precisa mudar. Olha o versículo, a classe, a elegância. Onde não há conselhos, mesmo com Moisés, os projetos fracassam. Com conselhos prudentes se faz a guerra, e na multidão dos conselheiros, pessoas, os projetos saem. Quantas coisas eu estou dirigindo essa igreja, o Defesa do Evangelho, colégio, de editora, tudo. Não fico um mês sem falar com o Dr. Bick, com o Paul Washer, estou sempre falando com Augusto Nicodemos, sempre pedindo conselhos. Conselhos sobre membros, conselhos sobre decisões, conselhos sobre finanças, para não fazer tudo sozinho. Homens mais experimentados que eu, mais velhos, mais piedosos, mais bíblicos. Veja o pastor Danilo, eu vou dar o testemunho dele aqui. Ele mandou mensagem para mim, eu não tinha preparado esse sermão, mas ele serviu. Olha aqui, que gracinha. Olha o porte desse homem. Vamos ver se eu acho aqui. Olha esse aqui. Só um minuto. Vou ver se eu acho. Não está escrito, foi um áudio.
Então o áudio eu não vou poder pôr aqui também, né, irmão? Isso aqui não é programa do Leão, do Gilberto Barros, né? Só quem riu é porque vê todo dia. O pastor Danilo, ele mandou um áudio assim, presta atenção. Ele está lá, estudando o seminário em Grand Rapids, Michigan, um doutorado. Vai ser admitido como membro temporário da igreja do Dr. Joel Bick. Já está passando pelo consistório, avaliação, vai ser membro de lá, vai estudar no seminário de lá, tal, sobre os cuidados de lá. Aí o Dr. Bick chamou ele para dar aula de escola dominical, daqui uma semana. E disse que ao longo desses anos ele vai dar algumas aulas lá. Ele me manda um áudio, pastor, eu estou aqui, mas sou membro daí. O homem falou que vai fazer isso e isso comigo. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem o conselho, a direção e a permissão do Senhor. O homem está na igreja do Bic, que eu recomendo de olho fechado. Vai ser membro de lá e vai dar aula lá, que quiser, uma coisa boa, simples. Mas não fez sem me pedir conselho. Olha o que eu respondi. Pode ficar livre para fazer conforme ele pedir. Acredito que esse pedido vai ser oportuno em vários aspectos. Vai melhorar o seu inglês, a sua teologia, vai trazer amadurecimento com relação às aulas e o trato com as pessoas. Manda ver, Danilo, o que for mais delicado você me informa. Aí ele deu a tréplica escrita, olha como ele respondeu. Ok, vou comunicando ao Senhor. Estou aqui, mas o meu briefing, ordens de missão, vem do Senhor, aí do Brasil. Senhor, no caso eu, com S minúsculo, vem do Senhor. É para aplaudir de pé, né? Quer dizer, um homem do porte, está comigo há 20 anos, teólogo, advogado, pai, né? A gente já fala a mesma língua. Olha o cuidado, olha, o que é isso aqui? Moisés e Jetro, conselho, pedindo, qual é o seu ponto de vista, prestando conta. Por isso que esses meninos estão igual foguete, eles não param de subir. Olha aí. Deus usa a liderança para guiar o povo. Presta contas. Vou repetir novamente, irmãos. Nós estamos assistindo nascer uma geração individualista que faz tudo sozinha, por isso está quebrando a cara. Deus colocou hierarquias dentro da igreja para isso. Exortai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, consolai-vos mutuamente. É tudo no coletivo, igreja. Nós somos corpo, nós não somos membros, somos corpo. O corpo é um conjunto de membros interligados. O membro só existe no corpo, fora do corpo é um membro morto, inerte, fadado ao fracasso, à derrota. Entra no corpo, senão você vai ser um pardalzinho, uma andorinha que vai morrer e não vai fazer verão. Que mais? O texto também mostra que Deus é quem decide quando e como fazemos as coisas. Verso 17 e 18. Vou correr agora. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandato do Senhor. Os filhos de Israel partiam, segundo o mandato do Senhor, e se acampavam. Não, 19 e 20, errei, 19 e 20. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam, presta atenção na palavra, a ordem do Senhor, e não partiam. Agora o 20, às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então segundo o mandato do Senhor permaneciam, e segundo a ordem do Senhor partiam. No verso 19 e 20 encontramos o termo ordem do Senhor. Ok? Israel só marchava ou parava segundo o que Deus decidiu e ordenava. Está claro? Irmãos,
nós não caminhamos. Escuta isso aqui, igreja. Você quer ser vitorioso? Você quer bombar no ano 2023? Deixa eu usar esses termos. Você não pode fazer o que você acha. Não é conforme o que você pensa. Irmãos, mas será que é difícil entender? Nós temos que caminhar conforme Deus quer. A ideia é assim, eu penso, eu entendo, eu acho. Não é. É assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. É como Deus quer, meu irmão. E por que tem que ser conforme a vontade de Deus? Porque existem mandamentos para se andar no deserto, regras. Notem que eu disse que Israel não podia ir, porque é um deserto pelado, areia, 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 não tem sinalização, direção. Agora com o Senhor, placas são colocadas, diretrizes, alertas, anúncios, e se eu quiser ter uma chegada segura e certa, agora com o Senhor emplacando o caminho, eu tenho que seguir as diretrizes, senão eu vou parar numa cova, na boca dos leões, num abismo, numa duna de areia, eu vou ser morto. Agora o Senhor sinaliza, traça caminhos, coloca. Existem mandamentos, veja o verso 18 e o 23, veja o 18. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam. Presta atenção na palavra mandato. E segundo o mandato, se acampavam. Verso 23. Segundo o mandato do Senhor, se punha em marcha. Ali você vê ordem, e aqui você vê mandato. A palavra mandato quer dizer boca do Senhor. Segundo a boca do Senhor eles faziam. Em um sentido mais contextualizado, palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor. Irmãos, haviam preceitos a serem obedecidos para uma jornada segura. Israel deveria obedecê-lo se quiser chegar. Vocês estão entendendo? A única maneira de prevalecer nesse próximo ano é andando em obediência a Deus. Veja o que 1 Samuel 15, 22 diz. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Obediência, obediência, não é como queremos, há placas. A Bíblia fala, para você ter uma ideia, a Bíblia fala como você usa o olho, globo ocular, retina, íris, pupila. A Bíblia ensina como você usa a boca, a língua, como você se veste, como você usa o dinheiro, como se porta na igreja, para que sabeis como convém andar na igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. A Bíblia ensina regra de fé e de conduta, não é do jeito que eu quero. Isso ia levar Israel seguro para lá. Agora terminando, a igreja vive em constante movimento. Olhe para mim agora. A igreja, nesse mundo, vive em constante movimento. No verso 17, diz que Israel punha marcha e depois acampava. No verso 18 diz que os filhos de Israel partiam e depois paravam. No verso 19 diz que a nuvem se detinha muitos dias. No verso 20 diz que a nuvem às vezes se detinha poucos dias. No verso 21 diz que a nuvem parava apenas um dia e após isso Israel partia. No verso 22 fala que a nuvem parava 2 dias ou até um mês. Depois disso eles partiam. Você viu que interessante? O que significa isso aqui? A igreja vive em constante movimento. Devemos estar atentos a esses comandos, tanto para se mexer, quanto para ficar imóvel.
Qual que é a ideia aqui? Existem dois tipos de pessoas na igreja: os acomodados, aqueles que querem ficar quietinho, não gostam de mudança, de se arriscar, e tem aqueles que querem agir precipitadamente. Por que é importante a direção de Deus? Porque às vezes Ele vai dizer: mexa-se, é preciso mudanças radicais, é preciso seguir, criar coragem e enfrentar. Está no verso 21, ficar um dia só parado, terminou o dia, já partiram. E às vezes queremos lutar, protestar, combater, ir para as ruas, ir para Brasília, protestar, ir para o YouTube, fazer, brigar, combater os falsos profetas. Só que a direção de Deus vai ser o quê? Êxodo 13, 17, 18. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que é mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. Olha que coisa tremenda isso aqui. O que eu falei no começo? Esse mundo é estranho a nós, ele não é feito para nós, ok? Então, para que a igreja sobreviva, ela tem que estar numa constante mudança, ela tem que ser dinâmica, porque ela caminha aqui e promulga uma lei contra ela, ela já tem que se desdobrar e ir para cá, fecha uma porta aqui, ela tem que ir para lá. Era o caso deles: não passa nesse caminho porque tem filisteu, passa no outro, acampa-se aqui, passa ali, agora marcha porque vem aí Balaão. É desse jeito. A igreja tem que estar assim. Então, primeiro, aqueles irmãos acomodados, não tem lugar para ele, eu gosto tudo quietinho, não muda daqui não muda o louvor, não muda o Tiago, não muda ninguém, nem os acordes, deixa tim-dom-dim. Não tem jeito. Amanhã decreta uma lei, amanhã muda a cultura, muda o sistema, e a igreja tem que se adaptar, tem que se refugiar, ela tem que se moldar, ela tem que criar estratégias para ela permanecer. Ficou um dia só, Israel que estava esticando os pés, vamos embora, Israel teve que ir. Mas haverá dias, que silêncio, não é para falar nada, não é para escrever nada, não é para fazer propaganda de nada, não é para gravar vídeo, não é para ir em Brasília, não é para protestar. Talvez Israel queria lutar, vamos passar lá na terra dos filisteus, vamos passar ali nos egípcios. O Senhor: não é hora de lutar, passa por fora, recolhe. Lembra de Elias? Vai-te, Acabe. Ele foi, apareceu, pregou. Agora passou um tempo, Deus disse: agora esconde-te no ribeiro. Tem um tempo de ir, tem um tempo de se esconder. Ela vive em constante movimento. Deus vai dizer: agora é hora de ficar em silêncio. Você pode cair em uma armadilha, o inimigo é poderoso. Se agir assim, você vai ser derrotado. Está vendo? Os conselhos para 2023. Fique preparado, meu irmão. De repente temos que sair de mudança. De repente temos que reverter a situação conjugal. Não reverter o que eu estou dizendo, não é trocar não. Mudar os perfis que os casais adotaram, filhos, finanças. Talvez você vai ter que sair dessa jossa, desse trabalho que está te matando. Você não percebeu, ainda quer esperar morrer? Talvez você vai ter que sair de empregos. Você está entendendo? Nós estamos numa constante mudança, isso está prejudicando a minha fé, está mexendo no meu casamento. Muda! Ou você é aquele que Deus vai falar: você muda demais, fica quieto, trabalha com a mesma coisa pelo menos um ano, por favor. Fim. Capítulo 10, verso 11. Números 10, 11.
Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto. Verso 13: assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. O que aconteceu aqui? Agora eles partiram seguros, agora estavam prontos para ir. Assim vocês vão estar seguros em 2023. Não vai ser brinquedo não, como não era brinquedo o deserto, mas o Senhor colocou as diretrizes: façam assim e viverão, e vocês chegarão lá. Amém? Eu gostaria agora, antes de você fechar os olhos, você vai absorver o que foi dito como palavra de Deus. Não é só palavra de efeito, aquele negócio, vamos logo para ir para a janta. Assimila, conforma, fala: Senhor, 2023 tem que ser diferente, não dá para repetir de novo, não dá para ser o mesmo tédio e mesmo fracasso. Fecha os olhos então, vamos orar, vamos chancelar essa mensagem com oração.